meus queridos, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, eu sou a Doris Lebon, para quem não me conhece ou é novo aqui no meu canal. Estou aqui todas as terças e quintas para te ajudar e a incentivar a ler a Bíblia. Bom, antes de mais nada, eu vou te pedir para que tu deixes aí um like e se tu ainda não és inscrito, subscreva e ativa aí o sininho para receber todas as notificações assim que eu lançar um vídeo novo. Bom, eu tenho aqui um livro sobre Deus é amor. Este livro vai nos ajudar a entender o quanto que Deus nos ama. Ele entregou o seu Filho para a cruz para nos livrar de todos os nossos pecados, para que nós consigamos viver pela graça. Nós já somos salvos pela graça por causa de Jesus Cristo, porque Ele se entregou por causa dos pecados das pessoas. Então, é pelo Jesus Cristo. Nós, quando oramos, devemos orar em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador para as orações serem entregues a Deus. Se nós não colocamos lá o nome de Jesus Cristo, é como se nós não estivéssemos a aceitar Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, esse também é um dos sinais que nós devemos orar, para que a nossa oração seja forte, seja mais fervorosa e Deus aceite a nossa oração. Nós devemos colocar lá sempre o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador e dessa maneira a gente aceita Jesus nas nossas vidas, fazendo parte das nossas vidas. Bom, hoje eu trouxe aqui o livro de João, no capítulo 3. Peço aí que vocês abram as vossas Bíblias e a gente vai ler juntos sobre Deus é amor, o quanto que Ele nos ama. Num dos vídeos antigos eu também tenho aqui um estudo bíblico que fala dos castigos pela desobediência. Lá naqueles capítulos nós podemos perceber que Deus também ele quando pune as pessoas, ele tem termos muito pesados, mas é mesmo por causa dos pecados das pessoas, eles acabam vivendo os seus próprios pecados e através desses pecados vão ter consequências amargas. Então, é aí onde nós também percebemos que Deus é justo. Ele te dá o livre arbítrio para tu própria escolheres as tuas decisões, o que tu queres fazer da sua vida, qual o caminho que tu queres escolher, seu caminho largo, seu caminho estreito. E lá tu vais ter as suas consequências. Então, lá no Deuteronômio 27 e 28, nós também podemos encontrar as desobediências, as consequências das pessoas quando cometem os seus pecados, e Deus pune, Deus castiga essas pessoas pelas suas iniquidades. Lá nós não conseguimos perceber que Deus é amor, mas sim que Deus é justo. E é por isso que nós devemos temer a Ele, porque quando a gente comete iniquidade, nós pensamos que Ele é mau. Uau, Ele não tem pena de nós, Ele não tem pena das outras pessoas que estão a sofrer, porque será, esquecendo que são as nossas atitudes, que são os nossos comportamentos, e muitas das vezes essas atitudes, o pensamento começa, o pecado começa na nossa mente. Quando a gente já pensa o mal de alguém, a gente já está a pecar, a gente já está a praticar a iniquidade. Não precisamos de fazer a ação. Então, o pecado começa pela mente. Por isso que é importante a gente orar, para a gente purificar a nossa alma só pelo pecado que a gente já comete aqui dentro da nossa mente, dentro mesmo das nossas ideias. Então é esse mal que a gente deve limpar dia após dia através das orações, da nossa entrega a Jesus Cristo. Bom, vamos aqui ler livro de João, versículo 3. Capítulo 3. Livro de João, capítulo 3. Deus é amor. Os filhos de Deus. Então já entendemos, os filhos de Deus somos todos nós somos criaturas de Deus, mas existem pessoas que decidem não seguir a Deus, e não é por isso que a gente deixa de ser filho de Deus, porque no momento que a gente se arrepende e entrega a nossa vida a Deus, Ele está lá sempre para nós, estendendo a sua mão para nos salvar, para nos ajudar, para nos tirar do poço que a gente se encontra. Então nós vamos sempre ser filhos de Deus, mas quando a gente decide usar o caminho da iniquidade, nós deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser filhos de Satanás. Então, vamos ler aqui no capítulo 3, João capítulo 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim
como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Bom, eu vou dar aqui uma pequena pausa. Vocês percebem aqui que quem se manifestou, o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Porque o mundo estava cheio de pecado e as pessoas não sabiam orar. Naquela época, só existiam os profetas, que eram os mediadores para a entrega das palavras a Deus. Deus usava os profetas para falar com as pessoas, para falar com o povo que praticava iniquidade. E mesmo com esses conselhos dos profetas, com essas chamadas de atenção que os profetas faziam, as pessoas não queriam saber, as pessoas continuavam adulterando, continuavam praticando a iniquidade, continuavam matando-se uns aos outros, e Deus não estava mais para esse povo. É por isso, quando ele percebeu que as pessoas, porque Deus nos ama, que as pessoas estavam a sofrer demais porque as pessoas acabam sofrendo demais mesmo pelos seus pecados, então ele mandou Jesus Cristo para nos purificar deste pecado. Então, nós já somos libertos do pecado simplesmente se nós aceitamos a Jesus Cristo. Desde o momento que a gente passe a entregar a nossa vida a Jesus Cristo dia após dia, porque não é a gente entregar uma vez por mês e durante os outros dias a gente continua a pecar, a gente continua a praticar iniquidade. Isso não é uma entrega. Por isso que aqui no versículo 6 diz muito bem: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, se tu já te arrependeste, se tu já batizaste, já vais à igreja, mudaste de comportamento, tu dizes que mudaste de comportamento, mas no final das contas, tu ainda continuas a pecar, tu ainda continuas a fazer as coisas erradas, tu continuas ainda adulterando, fofocando, estando nos grupos de amizades que só há fofoca, que só há intriga entre as pessoas, que só falam mal das pessoas. Então, tu ainda não conheces Jesus Cristo, tu ainda não entendeste sobre o que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui para nos tirar dessas correntes do mal. Desde o momento que tu fiques nas mesas dos que praticam iniquidade. Praticar iniquidade não é só roubar ou matar, não. O fato de estar sentado a conversar com alguém, fofocando, falando mal da outra pessoa, desejando mal a outra pessoa, aquela pessoa vai me pagar, aquela pessoa me fez isso. Tu já estás a praticar a iniquidade, tu ainda não conheces Jesus Cristo. Nós não devemos fazer a vingança, independentemente dessa pessoa, se te fez mal, se agiu mal contigo, se te respondeu mal. Não és tu que vais fazer a justiça, meu irmão. Entrega a justiça nas mãos de Deus. A justiça de Deus, ela tarda sim, mas ela não falha. Quando a justiça vem, é a melhor justiça do mundo, porque a gente vê as coisas se encaixando no seu devido lugar. As pessoas vão ficar no seu quadradinho. Deus vai colocando essas pessoas no seu devido lugar pelos seus pecados ou mesmo pelas suas bênçãos que tem feito aqui na terra. Então não cabe a nós julgar as pessoas, criticar as pessoas, desejar o mal das pessoas. Não somos nós que devemos fazer isso. É Deus que vai colocar essas pessoas, Deus vai restaurar essas pessoas. Se são pessoas que realmente querem se arrepender, ter um coração puro. Existem pessoas que não entregam a sua vida a Deus todos os dias, que não são de Jesus Cristo, sim, mas elas têm um coração puro, elas têm uma alma boa. Então, essas pessoas, Deus um dia vai usar elas, vai restaurar elas no seu devido lugar, no seu devido tempo. Não somos nós que vamos fazer isso, mas é Deus que vai agir da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Então não depende de nós, não somos nós que devemos forçar as pessoas a fazer o bem, por exemplo, a fazer coisas que nos agradam ou que agrada a Deus. Não somos nós, simplesmente elas devem
ter o livre arbítrio de escolher na hora que elas quiserem. E se não estiverem a fazer o que nos agrada, nós não devemos ficar zangados, nós não devemos ficar revoltados com essas pessoas e nem devemos deixar de amar essas pessoas, mas sim devemos continuar a orar para que essas pessoas um dia se arrependam e entregam a sua vida a Jesus Cristo. Então é sobre isso que Jesus Cristo veio nos ensinar. Porque ele, quando se entregou, quando ele foi apregoado ali na cruz, ele já sabia que aquelas pessoas queriam o mal dele. Mas mesmo assim ele conseguiu olhar para o céu e pediu ao seu Pai para que nos perdoasse. Então como é que a gente não consegue perdoar o nosso irmão que nos fez mal? Como? É disso que Jesus vem nos ensinar, que nós devemos ter um coração manso, devemos ter um coração mais leve, não devemos dormir guardando ódio das pessoas, guardando rancor das pessoas, porque isso vai nos fazer mal. Tem certas doenças que são causadas por causa disso, por causa do rancor, por causa do ódio que está no seu coração. Existem cânceres malignos, cânceres sem cura, que são causados por causa da sua alma que está enferma, uma alma que não consegue perdoar, uma alma que não consegue dormir com o coração tranquilo, é uma alma enferma. Então essa alma vai dar consequências negativas, vai ter doenças e não vai entender por quê. Então vamos aprender a perdoar. É um aprendizado. Não se nasce perfeito, não se nasce sabendo fazer as coisas. Não, nós devemos buscar esse aprendizado dia após dia, através da palavra, através de leituras bíblicas. A gente vai entender que só perdoando, que só amando o próximo é que a gente está perto de Jesus Cristo. Que é aí quando a gente ora, as nossas orações vão ser ouvidas e não vamos entender porque que muitas das vezes as nossas orações não estão a ser ouvidas, porque ainda temos um coração maligno, ainda não conseguimos perdoar, ainda guardamos rancor das pessoas. Então é necessário perdoar para que o seu coração, para que o seu caminho seja um caminho limpo, seja um caminho abençoado, seja um caminho de prosperidade em todas as áreas. E eu, quando falo de prosperidade aqui, não estou a falar só de uma prosperidade espiritual, não, é mesmo uma prosperidade real da vida mesmo, uma prosperidade financeira, uma prosperidade familiar, a pessoa estar bem em todas as áreas, estar feliz, de se ver feliz com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus colegas do trabalho. Isso que é prosperidade. Então é isso que Jesus quer de nós, é o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente viva feliz. Então vamos dar continuidade aqui no capítulo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, já sabes, meu irmão, se tu tens cometido pecados, tu não és filho de Deus. Aqui já fala muito bem. Tu não és filho de Deus. Filho de Deus são as pessoas que praticam o bem, que têm um coração puro, que têm um coração manso, que sabem perdoar. Então, se tu não consegues perdoar, se tu só pensas mal das pessoas, tu não és filho de Deus. Podes ter a certeza que não és filho de Deus, mas sim filho do Satanás. Tu és o próprio diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Vocês lembram que eu estava a falar há pouco tempo sobre nós aprendermos a amar as pessoas, mesmo as pessoas que nos querem mal. Não é só para a gente amar o nosso filho, ou o nosso marido, ou o nosso esposo, ou a nossa mãe, ou o nosso pai. Não. É para a gente amar até aqueles nossos inimigos, até aquelas pessoas que fofocaram em nosso nome, que nos criticaram. Deus está nos ensinando para a gente amar. Amar é o que? É limpar o seu coração, é não desejar mal àquela pessoa, mas sim desejar o bem e ficar feliz quando o bem prosperar, quando o bem chegar naquela pessoa, a pessoa ser uma pessoa próspera. Tu tens que ficar feliz com a prosperidade do seu irmão. Agora, se tu ficas triste com a prosperidade ou com o sucesso do seu irmão, tu não és filho de Deus, tu não estás em Jesus Cristo. Tu podes dizer, eu sou filho de Deus, eu estou com Jesus Cristo, mas infelizmente não estás com Jesus Cristo. Não estás, não. Então vamos continuar no versículo 11.
Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborreça o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Eu vou dar uma pausa aqui, mas este capítulo vai até o versículo 24. Então, meus irmãos, vocês perceberam que a gente, quando aprende a amar o nosso irmão não é só aquele de sangue. Não, o irmão vizinho, o irmão colega, o irmão da rua, o irmão da escola, do trabalho, é nosso irmão. Jesus ensina que todos nós aqui somos irmãos, porque quando a gente passar desta vida para outra, para o paraíso, todos lá nós vamos nos olhar como irmãos. Não vais olhar o teu filho aqui, lembrar que ele é teu filho. Não vais olhar o teu marido, lembrar que ele é teu marido. Não vais olhar os teus pais. Eles tu vais passar por eles como se fossem pessoas normais. Lá não vai ter escolha de sentimento. Eu amo mais aquele, eu amo menos aquele. Não. A Bíblia explica isso. Eu vou depois procurar o capítulo e vou estudar sobre isso para vocês entenderem que Jesus já nos ensina que nós todos somos irmãos. Tem uma parte da Bíblia que ele fala que eu vim aqui para todas as mulheres, não vim só para a minha mãe, não vim salvar só a minha mãe, mas vim salvar todos. Ele amou as pessoas de igual maneira. Então é disso que Jesus está nos ensinando, para que a gente tenha compaixão com os irmãos. Porque se a gente consegue amar o nosso irmão, quando a gente consegue perdoar o nosso vizinho, o nosso colega do trabalho, a nossa amiga, a gente sai da morte para a vida. No mundo espiritual, quando tu estás com ódio de alguém, quando tu não consegues perdoar, tu estás morta. Vocês percebem no mundo espiritual como funciona? É assim. Jesus está nos ensinando que tu passas da morte para a vida. Desde o momento que tu perdoas, tu vives. Então é por isso que Deus também nos ensina que quem tem Deus é luz. É luz. Porque se tu tens Deus dentro de si, tu vais saber perdoar. Tu vais saber amar o seu irmão, amar o seu próximo. Então tu tens luz dentro de si, tu transbordas luz e tu dás luz às pessoas. Então tu vais ser o elo de luz para as pessoas, mesmo para as pessoas que estão em trevas. Tu vais conseguir salvar almas só pela o seu comportamento, pelo que tu inspiras nas pessoas, pelas tuas atitudes. Então é Jesus Cristo nos ensinando que se tu perdoas, tu vais sair da morte para a vida. Então é disso mesmo que Jesus está nos ensinar, que não devemos aborrecer os nossos irmãos, não devemos aborrecer. Aborrecer é deixar triste uma pessoa. Às vezes nós temos comportamentos que não conseguimos nem ouvir o que a outra pessoa tem a falar. Quando estamos a conversar, a gente não deixa o outro falar ou o outro terminar de falar. Isso provoca aborrecimento entre os irmãos. Às vezes não conseguimos nem cumprimentar um irmão, olhamos com cara feia. Às vezes nós sabemos sim que a vida não nos vai bem, acordamos mal disposto ou tivemos um problema ali ou acolá. Mas não é porque temos problemas que nós devemos encarar a vida com a cara amarrada, olhar as pessoas de uma maneira feia, como se aquela pessoa fosse a culpada do problema em que tu estás a viver. Então não devemos aborrecer. Aborrecimento às vezes é isso, é tu mostrar uma cara feia a outra pessoa, estás a provocar aborrecimento na outra pessoa. Então temos que aprender a guardar, a falar com Deus, levar aquele problema ali, guardar numa gaveta, procurar ali no teu coração. Existem gavetas em que tu vais acordar e o problema está lá, não foi resolvido, não. Ainda está lá. Eu tenho tantos problemas ainda na minha vida, desde que sou criança. Eu tenho problemas ainda por resolver. Tenho traumas na minha mente, mas não é por isso que eu fico com as pessoas falam, eu começo a falar dos traumas que eu vivi, dos problemas que eu vivi. Não, já passou. Eu consigo olhar esses problemas e tenho uma lição com esses problemas que eu vivi. Então, para mim, isso foi uma lição que eu aprendi, que para o futuro, para o meu presente, eu não vou passar mais por aqueles problemas que eu passei, por exemplo, na minha infância, não. Então, nós devemos aprender que todos nós temos problemas, temos traumas, mas não devemos encarar a vida com esses traumas. Não devemos levar esses traumas, nos arrastar,
fica coração pesado, colocar a nossa alma pesada por causa dos problemas, por causa dos sofrimentos que a gente não conseguiu passar por cima. Não, devemos aprender a entregar esses problemas a Deus. Entre quatro paredes, no nosso quarto, ajoelhamos e deixamos Ele resolver essas nossas preocupações, essas nossas aflições, porque nós não vamos conseguir resolver todos os nossos problemas. Só Deus no comando é que Ele vai agir na vida das pessoas. Então eu vou terminar por aqui. Sem mais delongas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam aí de deixar um like para o meu crescimento aqui no canal. E a gente se vê na quinta-feira. Beijo!